Bom dia, a paz do Senhor esteja com todos. Uma excelente terça-feira de bênção, paz, prosperidade, saúde e proteção. Já agradecer a Deus de ter amanhecido nessa terça, de estar respirando, andando, podendo ir trabalhar, passear, estudar. Agradeça. Muitos ontem fecharam os olhos e hoje não abriram. Desde já, eu agradeço todos os inscritos do canal Igreja Reciclando Alma. Deus abençoe vocês. E peço que quem quiser e puder, se inscreva no nosso canal. Dê seu like, seu comentário. Ajude nós a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu vou ler aqui, vou iniciar o livro de Marcos. Marcos 1, do 1 ao 8. A obra de João Batista. Vocês conhecem o João Batista? A obra dele para a vinda de Cristo, o início da santidade, o início da salvação da raça humana. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos seus pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelo de carneiro, de camelo, e com os cintos de couro ao redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu do qual não sou digno, nem de abaixar-me destra e correia das suas aplaca. Eu, em verdade, tenho vós batizado com água. Ele, porém, vós batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O início do livro de Marcos, João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi um profeta muito importante na vinda de Cristo, muito importante no Velho Testamento, no Novo. Por quê? Porque o João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Outro, ele era primo de Jesus, ele veio, ele foi nascido só para falar para a humanidade, abrir o caminho para o Messias, o Cordeiro que era Cristo. A mãe do João Batista não podia ter filho, era estéril. Se fosse hoje, pela ciência da humanidade, ela não ganharia filho. E ela também já tinha idade avançada. Mas para Deus, nada é impossível. E Deus concebeu para ela ficar grávida, para ser mãe de João Batista. E João Batista vinha pregando, falando o Evangelho, abrindo o caminho para Jesus. Por isso é que ele fala: eu o batismo com a água, mas aquele que vem agora depois de mim o batizará com o Espírito Santo de Deus. É Cristo, é o nosso Cordeiro, o nosso advogado hoje. É o mais perto que a gente chega de Deus, é o intermediador entre nós e Deus, o Pai dele. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu vou ler mais um pedacinho aqui, agora sobre o Espírito Santo que João Batista falou. Eu batismo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo no cristianismo é a terceira
pessoa da Santíssima Trindade, ao lado do Pai e do Filho, representando a força ativa, a presença pessoal de Deus, e o Consolador, enviador para guiar e santificar os fiéis, e considerado a energia divina, enviável, que habita em capacidade os seres humanos. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são um só. E o Espírito Santo vem para nos guiar, nos abençoar, nos dar santidade, nos dar bondade no coração. Aonde tem o bem, aonde tem o coração bondoso, tem o Espírito Santo. Porque ele é puro, ele é bom, ele habita nas pessoas boas. Ele é o que Cristo deixou quando foi para o lado do Pai. E hoje é ele que guia os meus passos, os meus caminhos, e guia o seu também. Então aqui eu falei um pouco de João Batista, primo de Cristo, ser humano que pecou, errou igual todos. O único que não errou e pecou é Cristo, porque ele é filho do homem, ele é filho do Pai, perdão. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Mas o resto todos pecaram. Lembra quando João Batista, quando estava preso, julgou, pedindo os discípulos dele para ir atrás de Jesus e perguntar a Jesus, pergunta a ele se é ele ou se vai vir outro depois dele. Porque ele estava desconfiado, porque ele queria que Jesus fosse igual a ele. Mas Jesus tinha que seguir o caminho, as palavras, os passos do Pai, que é Deus. E Jesus só avisou, avisa João Batista, os coxos andam, os cegos enxergam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Precisa de falar mais alguma coisa? Senhor Jesus, eterno Pai, Deus do céu, da terra, do mar, do ar, ó meu Deus, Pai celestial todo-poderoso, hoje, Senhor, nós viemos aqui te agradecer, Senhor. Viemos te agradecer que nessa terça, nesse feriado, nós estamos aqui. Nós sabemos, meu Deus, que ontem muitos fecharam os olhos para dormir, muitos saíram para trabalhar, passear, viajar e hoje não estão aqui. Mas nós estamos. Senhor, abençoa os meus passos, abençoa os passos desses ouvintes, a casa deles, família deles, Senhor. Não deixa ninguém tropeçar em pedra nenhuma, nem cair em buraco nenhum. Faça todos nós, Senhor, de seu instrumento, nos guiando para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente. Não deixando que os inimigos tenham força e nem coragem para nos atingir. Senhor, visita os leitos dos hospitais, levando a cura, tirando as enfermidades. Porque o Senhor é o médico dos médicos, cirurgião dos cirurgiões. Meu Deus, queima, repreende toda macumbaria, feitiçaria, mal olhado, olho grande. Em nome de Jesus, amém.